Oi, irmãos. Paz do Senhor primeiramente para todos. Antes de mais nada, eu queria convidar você, se for necessário até pausar esse vídeo antes de começar, pegar a tua Bíblia, para a gente ler juntos os textos que separei daquilo que a gente vai falar essa noite. Não foi nem preguiça ou algo do tipo de preparar aquela apresentaçãozinha digital, não é isso, mas eu estou com o meu coração de usar a Bíblia hoje como um culto mesmo, nesse momento que você está aí reunido com a tua família, provavelmente, para poder ouvir essa palavra. Creio que o culto que você começou aí com os louvores e as orações já foram abençoados. Agora eu quero te convidar a você pegar a tua Bíblia para a gente ler os textos que vão ser falados aqui. Então, se for necessário, dá uma pausa no vídeo aí rapidinho e vai lá pegar a tua Bíblia, se é que ela já não está aí do teu lado. Amém? E antes da gente começar aqui, eu queria fazer uma oração com você. Pode ser? Senhor Deus e Pai, te peço, Deus, que tudo aquilo que for falado aqui nesse momento seja para a glória do teu nome. Deus amado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu te peço ajuda para que eu possa também, através do teu Espírito Santo, falar com a tua igreja nessa noite. Eu creio que o Senhor já tem falado com cada um deles. Te peço, Pai amado, sabedoria vinda de ti e não de mim, para que a gente compartilhe aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com os meus irmãos nessa noite. Pai amado, tudo aquilo que venha interferir da gente entender a tua palavra, eu te peço desde já que caia por terra em nome de Jesus, teu Filho, e que venha prevalecer, Deus amado, a tua vontade, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem revelado aqui, Deus. Esteja mesmo presente no nosso meio, é o que eu te peço em nome de Jesus, teu Filho, Senhor. Amém. Eu comecei até na oração dizendo à noite, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo realmente durante o culto aí à noite ou se assistindo depois, mas eu creio que, independente do horário, do momento que você esteja assistindo, eu quero te convidar realmente a meditar nessa palavra nessa noite. Amém? Ou nessa manhã, nessa tarde, seja lá o que for. Então eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Números, no capítulo 32 de Números 32, a gente vai ler alguns versículos, tá bom? Em Números 32 diz assim: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Irá, Esbom, Eleale, Sebã, Nebom e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei a casa de Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não vissem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a congregação que procedera mal perante o Senhor.
Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Amém? Esse texto talvez seja muito conhecido por você. Queria só fazer rapidamente aqui o contexto da história. Todos vocês sabem, né, creio que saibam, que o povo de Israel ele tinha uma bênção prometida pelo Senhor, que era entrar na terra de Canaã. E o povo, ele, ao sair do deserto, né, sair do Egito indo para o deserto, ele murmurou contra o Senhor. Antes de entrar lá na terra de Canaã, vocês lembram que o Senhor enviou os 12 espias, e daqueles 12 só Josué e Caleb trouxeram uma palavra de ânimo para o povo. E todos os outros espias eles trouxeram uma palavra de desânimo para o povo. Isso fez com que eles blasfemassem contra o Senhor. E o julgamento de Deus foi que eles então tiveram que andar 40 anos errantes naquele deserto, e apenas os jovens, né, abaixo de 20 anos daquele povo, que foram uma nova geração e entraram até a Terra Prometida. Só que antes deles entrarem na Terra Prometida em si, aconteceram várias coisas, os irmãos sabem disso. E as 12 tribos de Israel, elas tiveram, né, aquela porção da terra de Canaã separadas entre elas. Só que para você entrar na terra de Canaã era necessário atravessar o Rio Jordão. E antes do Rio Jordão e depois do Rio Jordão já era uma terra que era a terra prometida do Senhor. Das 12 tribos de Israel, 2 delas, a tribo de Ruben e de Gad, que foi o que nós vemos aqui, elas tiveram a sua porção da herança antes de atravessar o Rio Jordão. Só que o que me chamou mais atenção nesse texto, irmãos, foi que Ruben e Gad, como vocês leram junto comigo aqui, eles se recusaram inicialmente a atravessar o Rio Jordão para poder dar, junto com seus irmãos, a promessa do Senhor. Porque as outras 10 tribos elas tinham a sua herança além do Rio Jordão. E a terra prometida para as 2 tribos de Ruben e Gad era antes do Rio Jordão. Então eles viram naquela campina, né, um lugar muito bom para eles se estabelecerem, essas 2 tribos. Então eles viram ali que eles já tinham gado, eles já tinham bens, e iriam se estabelecer ali antes do Rio Jordão e não queriam atravessar para ajudar os seus irmãos a conquistarem também a sua herança. E eles ouviram aqui de Moisés uma palavra de exortação. Por quê? Eles rejeitaram ir junto com seus irmãos para que seus irmãos conquistassem a sua bênção, simplesmente porque eles já haviam conquistado a sua. Eles já viram ali todas a sua família já estavam estabelecidas, os seus filhos estavam bem, o seu gado estava próspero, né? Então eles ficaram tranquilos ali naquele lugar. E o que o Senhor me chamou a atenção foi justamente esse pensamento dessas 2 tribos, de Ruben e Gad. Eles foram egoístas, ou seja, eles não queriam abrir mão da sua porção, não queriam abrir mão da sua bênção que eles já haviam conquistado para ajudar os seus irmãos a conquistarem as suas bênçãos também. E isso começou a vir muito ao meu coração. Talvez a gente lendo assim já logo esse texto de início, foi o que surgiu no meu coração. Às vezes surgia o sentimento de julgar, né, a tribo de Ruben e de Gad por terem tido essa atitude inicialmente de não quererem atravessar o Rio Jordão porque eles já estavam confortáveis. Só que se a gente for olhar para nós mesmos, irmãos, isso é um mal que o mundo vive. Nós, infelizmente, depois da queda lá do Éden, nos tornamos seres egoístas. Nos tornamos seres que olhamos para os nossos próprios bens, para nosso próprio conforto, e isso se torna algo natural do nosso dia a dia. A gente percebe essa mudança, né, do homem que era perfeito lá no início para um homem que se torna egoísta justamente logo no início, lá quando o homem peca junto com a mulher e ocorre todo aquele drama, né, de um passando a responsabilidade para o outro, ninguém assumindo a sua própria responsabilidade, mas jogando o problema para o outro. E isso tem refletido em toda a humanidade nos nossos dias, a questão do egoísmo, a questão de não querer abrir mão da sua porção, não querer abrir mão das suas coisas
para ajudar os outros. E o que me chamou mais atenção também nesse texto é que eles, a tribo de Rubem e de Gad, eles não simplesmente iriam assim deixar tudo de lado para ajudar os seus irmãos e deixar a sua herança, não. O que Deus estava requerendo deles ali naquele momento é que eles ajudassem os seus irmãos a também conquistar a sua herança, e depois eles voltariam para a sua terra. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai perceber que foi isso que aconteceu. A tribo de Rubem e de Gad, após essa exortação de Moisés, eles aceitaram então ir ajudar os seus irmãos e depois voltarem para a sua herança antes do Rio Jordão. Só que antes deles tomarem essa decisão de irem ajudar os seus irmãos, foi necessário Moisés vir com essa palavra de exortação sobre eles. Não foi algo que surgiu no coração deles espontaneamente. E isso é um ponto também que a gente pode destacar. A bondade, infelizmente, ela não vem de nós, irmãos. Ela não surge espontaneamente no nosso coração, a não ser que a gente esteja com Deus. Quando a gente está com Deus, aí a bondade vinda dele, ela invade o nosso coração e nos ajuda a praticar coisas boas. Porque de nós mesmos, depois da queda do início, nós nos tornamos pecadores e imperfeitos. Essa questão do egoísmo, ela, assim, trazendo para o nosso dia a dia, né, um exemplo clássico daquilo que a gente tem vivido, essa questão da pandemia aí, do corona, e a gente tem visto várias declarações de várias pessoas, às vezes situações que acontecem, a gente vê claramente essa questão do egoísmo presente na humanidade hoje em dia. E não estou falando isso da boca para fora, a gente pode simplesmente constatar. Quando a gente vê, por exemplo, empresários que já são milionários colocando preços absurdos em cima de produtos para se darem bem em detrimento do bem dos outros, que às vezes não tem nem o que, não tem assim, as condições, né, de arcar com aquilo. E, por exemplo, essa questão de nós ficarmos em casa, às vezes, só porque eu sou saudável, ou sempre fui alguém que se dedicou, né, à sua própria saúde, então eu tô tranquilo e o outro não é problema meu. E, infelizmente, isso é uma questão, é uma mentalidade que existe na cabeça de muitos. Simplesmente porque eu tô bem, eu vou ficar tranquilo e o outro não é mais importância para mim. E isso vai completamente, irmãos, de contrário ao pensamento cristão. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A gente vive nesse mundo que cada um olha por si. Ou seja, eu olho para os meus problemas, para o problema da minha família, e o problema do outro talvez não tenha tanta importância assim para mim. E isso é justamente o contrário daquilo que Jesus nos ensinou, e você sabe muito bem disso. Só que é algo que o mundo tem pregado muito, e é algo que a gente tem que tomar cuidado. Nessa história aqui fica claro que não agrada ao Senhor quando a gente deixa de ajudar o outro a conquistar também os seus sonhos, a conquistar a sua promessa, simplesmente porque eu já estou confortável. E por que que isso é importante, irmãos? Quem é capaz de abrir mão dos seus próprios sonhos? Quem é capaz de abrir mão do seu próprio desejo, da sua própria vontade, para poder ajudar o outro nos seus desejos também? Se você for ler comigo lá em Romanos, no capítulo 6, se você puder abrir de novo a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5, aliás. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 6, Romanos 5, 6, diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Em um outro texto lá, agora em João, no capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É a pergunta que eu faço, né? Quem seria capaz de deixar, né, o seu próprio interesse, sua própria vontade, para se entregar ou para se predispor a ajudar ou a se entregar pela vida de um outro? Aí a palavra que ela nos mostra, né, que ninguém tem maior amor, ou seja, do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Talvez assim, por um amigo a gente até faria, né?
ah, poxa, tá dentro da minha família, não é um amigo meu, talvez eu abriria a mão de uma situação que seria confortável e favorável para mim para ajudar o outro. Talvez para um amigo até faria, né? E o que me chama mais atenção, lá em Romanos no capítulo 5, como a gente leu, que alguém já fez isso por nós. E esse alguém não é um alguém qualquer. Esse alguém é no próprio Cristo. Ele abriu mão e morreu por nós, lá em Romanos capítulo 5, versículo 7, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Ou seja, Jesus, mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós não tendo nada para oferecer a Ele abriu mão e morreu no nosso lugar por nós. Ele é o maior exemplo disso tudo. Filipenses, capítulo 2, vai reiterar justamente isso. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Um texto também muito conhecido. Filipenses 2, do 5 ao 7, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Querido, às vezes a gente não tem quase nada que a gente vai abrir mão. Por exemplo, às vezes a gente não tem nem tantos bens assim, mas o pouquinho que a gente tem, às vezes a gente não quer abrir mão para poder ajudar alguém. Agora imagina o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que todos se prostram perante ele. E se alguém nesse mundo tinha muito o que perder, esse alguém era o próprio Filho de Deus. E ele decide se esvaziar de si mesmo, decide abandonar a sua glória, deixar a sua glória para se entregar no nosso lugar. Nós que não tínhamos nada a oferecer a ele. Por isso que às vezes é muito difícil a gente entender a graça, irmãos. A graça é esse favor imerecido que Jesus nos dá. E a graça é algo tão difícil de nós praticarmos com aqueles que estão do nosso lado, né? E aquele que veio do alto, ele veio e praticou isso para mim e para você. Ele se entregou no meu e no teu lugar. O maior exemplo de um oposto completo de egoísmo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. E isso é algo que Deus tocou meu coração quando eu comecei a ler esse texto. Quando a gente lê alguns textos do Antigo Testamento, muitos deles apontam para algo que aconteceria depois, lá na frente, certo? E todos eles apontando para o próprio Jesus. Esse texto que a gente leu lá no início, né, em Números, no capítulo 32, dessa história das duas tribos de Israel que se recusavam a ajudar o povo a conquistar a sua terra, ele já apontava lá para frente como que viria um que faria cair por terra todo esse pensamento, todo esse sentimento de egoísmo. Aquele que se entregou pela vida dos que nem eram seus, né? Que a gente vai ler na palavra lá que ele veio para os que eram seus o rejeitaram. Então todos aqueles que o aceitam, esses são feitos filhos de Deus. Então até para aqueles que não eram seus anteriormente, Jesus também se entregou por eles, por mim e por você. E ele é o maior exemplo de alguém que não é egoísta. E Deus tem tocado meu coração justamente nisso, nesses últimos dias. O cristianismo ele nos mostra isso, mas nos mostra a nós não simplesmente a deixarmos todos os nossos sonhos, não é disso que eu estou falando. Deus ele também quer que você busque os teus sonhos. Tanto é que a terra ali depois ela foi como herança para a tribo de Gad, de Ruben. Então a exortação não era para que eles deixassem os seus sonhos, não era isso. Mas era para que eles também olhassem para os que estavam ao seu lado, os seus pares, e também os ajudassem a conquistar os seus próprios os sonhos deles. E o que eu quero dizer para você nesse momento, já assim encaminhar para o final, não quero me alongar muito, não é simplesmente você se entregar por outra pessoa, você se sacrificar a tua vida por outra pessoa, até porque de nós mesmos isso seria praticamente impossível. Não é isso que Deus requer da gente, que a gente simplesmente dê realmente a nossa vida, no sentido mesmo real da palavra, não é simplesmente isso. Mas tem algumas atitudes que a gente pode tomar que vai refletir
esse caráter de Cristo na nossa vida. Ou seja, esse mesmo caráter de Jesus, de alguém que tinha muito a perder, que se esvaziou e se entregou pelas nossas vidas, nós podemos fazer no nosso dia a dia com uma atitude simples. Por exemplo, se você é um comerciante aí nessa época de pandemia, por que aumentar os preços, por exemplo, para aqueles que precisam? Não tem necessidade. E indo mais a fundo, até saindo desse contexto da pandemia, algo que a gente poderia aplicar antes, podemos aplicar agora e depois que toda essa situação passar. Por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa convívio familiar, quanto tempo às vezes você deixa de separar para brincar com seu filho? Às vezes é muito tempo dedicado às suas coisas. É claro que você tem que trabalhar, você tem que correr atrás daquilo que você precisa, até mesmo para o sustento da tua família. Mas quanto tempo às vezes você tira do teu dia a dia para poder dedicar a algo que é importante ao seu filho? Um tempo ali de uma brincadeira, ou até mesmo casais, quanto tempo você tira para se dedicar também àquilo que é importante para o outro. Às vezes a gente acha que importante é só aquilo que é importante para mim, quando na verdade existem coisas também que são importantes para aqueles que estão ao nosso redor. E é necessário também a gente se dedicar a isso, porque isso vai refletir o caráter de Cristo na nossa vida. Como você tem ajudado outras pessoas a conquistarem também os seus sonhos? Muitas pessoas, irmãos, no mundo, a maioria das pessoas que não conhecem o Senhor, elas vão trazer sempre palavra de desânimo para o outro. Não vai ser palavra de incentivo ao outro conquistar o seu sonho. E você como cristão, como a gente tem ajudado aqueles que estão ao nosso redor a conquistar os seus sonhos, até mesmo dentro da nossa família? Qual é a palavra de ânimo que você tem dado para o seu filho? A palavra de ânimo que você tem dado para um primo, para um sobrinho, para um tio, seja lá o que for, de que não, você deve realmente estudar, você deve buscar os seus sonhos. E é justamente isso que eu particularmente aprendo nessa palavra, de nós ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor a também conquistarem os seus sonhos. E é isso que Deus tem ministrado no meu coração. A gente não vai conseguir se sacrificar carnalmente, fisicamente, para entregar a nossa vida para alguém, por alguém. Talvez uma mãe faria isso por um filho, né? Mas um amigo dificilmente faria, irmãos. Assim como Jesus fez entregar sua carne física mesmo, para poder morrer por outro. Então não é exatamente disso que essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite é o foco. Mas é sim de dedicar pequenas coisas das nossas vidas em prol também da felicidade daquele que está no nosso redor. O mundo ele tem sido muito egoísta, olhando cada um por si, cada um para seus próprios desejos e vontades. E Jesus ele nos mostra que se nós tivermos essa atitude de vivermos não somente para nós, mas também para o outro, isso traz um benefício ainda maior também para a gente. Então, o Senhor ele começa a agir no nosso meio através dessa forma. Essa é a palavra que eu queria trazer para você nesse momento. Uma palavra de você ajudar realmente aquele que está no seu redor nesse momento difícil, também depois aquele que está perto, dentro da sua casa, de às vezes simplesmente uma pergunta para ver se a pessoa está bem, ou do que a pessoa está precisando, até para conquistar os seus sonhos, aquilo que ela colocou como meta. E é isso que Deus ele requer de nós como servos de Cristo. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade até de trazer uma palavra falando lá, até mesmo nesse contexto, né, de Josué e Caleb, que Josué ele venceu, né, os seus gigantes, mas ele não se contentou com isso. Depois ele ajudou a Caleb também a vencer os seus próprios gigantes. E o Senhor ele nos chama, irmãos, não para uma carreira solo, mas para uma carreira de ajuda de um com o outro. A própria palavra fala que não é bom que a gente ande só. E toda vez que a gente anda junto com aquele que está para nos ajudar, as coisas tendem a ser menos pesadas. O que é mais fácil? Duas pessoas carregarem um saco de cimento ou só uma pessoa carregar esse saco nas costas? Então é algo que a gente deve pensar e pedir ao Senhor que nos ajude a ter um coração mais aberto a demonstrar esse amor que foi nos ensinado lá na cruz e que nós devemos trazer para a nossa vida como exemplo todos os dias. Nesse momento mesmo de dificuldade que a gente tem vivido, mesmo estando distante, eu te convido realmente a ajudar aqueles que estão perto, os que estão distantes,
com simplesmente, às vezes, uma pergunta para ver se a pessoa está bem, se está precisando de alguma coisa. Dentro da sua casa, até nesse momento que a gente fica mais perto da nossa família, dedicar um tempo um pouco maior para poder estar junto com aquele que está ao nosso redor, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seja lá quem mora com você, para dedicar um momento não só para as suas coisas, mas também para aquilo que faz o outro feliz, porque isso é muito importante e reflete diretamente para as nossas vidas. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração nessa noite, manhã, tarde, seja lá o momento que você esteja vendo e ouvindo essa palavra. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. A paz.